recado final hoje vai para a torcida do Vasco como um todo. A torcida do Vasco foi muito machucada nesse período, nesses últimos 2 anos. Mas são 20 conversas fiadas. O Vasco ganhou título, o Vasco teve condições de ganhar a Libertadores em 2001, 2012, foi para a Libertadores em 2017, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, vice-campeão da Copa do Brasil em 2006, o Vasco ganhou títulos estaduais em 2003, 2015, 2016. O Vasco teve vários momentos neste século, o século que o Vasco virou sendo campeão brasileiro, que o Vasco mostrou força. Se nós tirarmos o período do MUV, já cansei de falar que o Vasco bate em todos do Rio de Janeiro. Se tirar o período do MUV, o último campeão brasileiro, sul-americano e da Taça Libertadores é o Vasco. Então não é isso. O Vasco teve, de fato, com o MUV, uma destruição geral, inclusive da sua forma de pensar e ser Vasco. Mas a torcida do Vasco foi importantíssima para que o Vasco subisse para a Série A esse ano. Importantíssima. Vários e vários jogos o Vasco ganhou porque a sua torcida estava lá presente, apoiando o tempo todo. Isso intimidou adversários, isso motivou os jogadores nossos. Aqueles que fizeram todo um trabalho para tentar destruir não tiveram sucesso, que começaram a falar mal de base, começaram a falar mal, não tiveram sucesso porque, na verdade, você teve, por parte da torcida do Vasco, um apoio irrestrito. E as pessoas tiveram uma dimensão do tamanho do Vasco pelo trabalho que foi feito pela torcida do Vasco ao longo de 2022. Então, a grande vencedora de tudo isso que se viu em 2022 para a subida do Vasco foi a torcida do Vasco. Eu não estou dizendo aqui que não tenha mérito dos jogadores, que não tenha mérito de A ou B. Eu estou dizendo o seguinte, a torcida do Vasco foi fundamental. E é por essa torcida do Vasco, pela força que essa torcida do Vasco tem, que se houver, de fato, uma montagem de time da maneira correta para ser campeão, para vislumbrar ser campeão, a torcida do Vasco, ao longo do ano de 2023, vai carregar esse time para obter esse sucesso. Então, seria uma grande falta de respeito com a torcida do Vasco, após vender o clube, que o Vasco fosse por um caminho em 2023 para tratá-la como idiota, para dizer a ela que agora melhorou um pouquinho, tá bom, coisa que o valha, que vai ser um projeto para daqui a tantos anos. A torcida do Vasco não merece isso pelo que ela fez esse ano. E é uma torcida que eu vi sempre ser uma torcida de muita cobrança no período em que o Vasco tinha um dirigente que absorvia toda essa cobrança. E que parece, nesse momento, que se ela não tiver o mesmo raciocínio, a mesma forma de pensar que tinha naquele outro período, que ela vai deixar que essas pessoas que estão próximas do futebol do Vasco, que gerem o Vasco, que elas simplesmente acostumem essa torcida a que o Vasco fique num lugar que não é o lugar do Vasco. Por que nós sabemos que não é o lugar do Vasco? Porque eu encontrei o Vasco nesse lugar quando eu era criança. E eu vi que você pode modificar esse lugar do Vasco. Eu vivi 6 anos e meio de MUV, já adulto, com o Vasco ridicularizado em todos os cantos. E em 3 anos o Vasco voltou a mostrar que ele poderia ser o maior clube do Rio de Janeiro. E de lá para cá, nós vemos o nosso adversário, nosso principal adversário, conquistando títulos e o Vasco colecionando vergonhas. Então, que pela torcida do Vasco se faça um ano de 2023 do tamanho que é o Vasco no futebol. Um abraço a todos vocês, um abraço a Eduardo Vaganha, a todos vocês que assistiram e ouviram essa live. Saudações vascaínas. Casaca.